E se as noções convencionais do divino fossem apenas uma pequena parte de um quadro grandioso? E se nas profundezas dos séculos se escondesse uma história antiga, poderosa e enigmática, intencionalmente relegada ao esquecimento? Poucos sabem, mas muito antes do surgimento de Yahweh, o continente africano abrigava uma religião singular, repleta de símbolos, rituais e um panteão de deuses que moldaram a espiritualidade humana bem antes da criação dos textos bíblicos. Essa verdade foi silenciada, omitida, e agora o véu do mistério será levantado. Imagine quantas histórias foram varridas da face da Terra para estabelecer uma única perspectiva de fé, a que domina o mundo. Quantos segredos estão sepultados em ruínas, pergaminhos esquecidos e tradições orais que sobreviveram apenas na memória popular? A religião africana que precedeu Yahweh não apenas existiu, ela exerceu uma influência profunda na formação das concepções do divino. É nesse segredo quase não discutido que nos aprofundaremos. Prepare-se para uma jornada capaz de transformar suas percepções sobre a fé, história e o próprio Deus. Exploraremos as raízes espirituais dos povos africanos que adoravam deuses muito antes da era do monoteísmo. Estudaremos seus rituais, símbolos e entenderemos como esse conhecimento foi absorvido, distorcido ou até aniquilado ao longo dos séculos. Esta não é apenas uma narrativa sobre a mídia antiguidade. É um relato que ecoa no presente, testemunhando uma força espiritual que sobreviveu a todas as tentativas de erradicá-la. Você já se perguntou por que algumas histórias permanecem não contadas? Já notou como capítulos inteiros da história espiritual da humanidade são censurados pelos vencedores? A religião africana que existiu antes de Yahweh é um desses capítulos. Suas raízes se aprofundam na África antiga, berço de culturas riquíssimas e de um conhecimento espiritual profundo. Das civilizações de Cush e Núbia ao poderoso Antigo Egito, um fio direto as conecta a essa fé ancestral. Mas o que havia de tão especial nessa religião que exigiu sua supressão? Será que sua força representava uma ameaça às visões impostas? Ou ela guardava segredos espirituais capazes de transformar nossa compreensão do divino? Ao longo de nossa investigação, mergulharemos em mistérios ocultos, rituais proibidos e evidências históricas que provam que essa espiritualidade era tão real quanto qualquer outra fé conhecida hoje. E o mais importante, o que essa religião pode nos ensinar hoje. Vivemos em tempos em que a busca espiritual se torna cada vez mais intensa, mas poucos sabem onde encontrar respostas para questões profundas. Talvez retornar a essas raízes ancestrais seja a chave para entender não apenas o passado, mas também o presente e o futuro de nossa conexão com o sagrado. Hoje, descobriremos quem eram essas divindades africanas, quais símbolos as representavam e por que foram relegadas ao esquecimento. Recorreremos a evidências e registros que confirmam a existência dessa religião e seu imenso poder, que representava uma ameaça para aqueles que buscavam apagá-la da história. Não se trata de negar Yahweh ou os eventos subsequentes, mas de compreender a verdade oculta por trás das concepções aceitas. Nos próximos minutos, desvendaremos os fundamentos espirituais desses povos, descobriremos como suas crenças influenciaram culturas em todo o mundo e por que essas histórias foram tão cuidadosamente protegidas de olhares externos. Esta investigação abrirá seus olhos para um mundo excedente. E acredite, você nunca mais verá a história da espiritualidade da mesma forma. Você está pronto para mergulhar no desconhecido. Se você já teve a sensação de que algo estava faltando nas narrativas convencionais, esta exploração é para você. Não perca, pois esta jornada fascinante está apenas começando. Se essas descobertas já impactaram suas crenças, estamos ansiosos para ouvir sua opinião. O que mais o impressionou nessa história? Você sabia da existência de religiões de povos negros que antecederam Yahweh? Ou este tópico é completamente novo para você? Seus pensamentos são inestimáveis, ajudando-nos a entender suas perspectivas e perguntas e inspirando-nos a continuar desvendando verdades ocultas. Antes que o nome Yahweh se tornasse sinônimo de monoteísmo, o cenário espiritual do Oriente Médio e da África era preenchido por uma diversidade de crenças, deuses e rituais que formavam uma rica tapeçaria cultural.
Imagina um mundo milhares de anos atrás, onde caravanas cruzavam desertos, cidades eram iluminadas por tochas bruxuleantes e templos ressoavam com cânticos dedicados a forças invisíveis. Era uma rede de civilizações que acreditavam em energias superiores, divindades com traços humanos e animais e um universo espiritual intimamente conectado à natureza. Essa história quase esquecida revela que muito antes de Yahweh, a espiritualidade já florescia, influenciando impérios, culturas e destinos. A África, por exemplo, não era apenas o berço da humanidade, mas também o lar de algumas das mais antigas e complexas tradições espirituais. Povos como os Cutitas e os Núbios já possuíam sistemas religiosos elaborados, com divindades associadas ao sol, à fertilidade, à água e à guerra. Essas divindades não eram meros símbolos, eram parte integrante da vida cotidiana, invocadas para bênçãos, proteção e prosperidade. Muitos estudiosos acreditam que elementos dessas religiões ancestrais foram absorvidos, distorcidos ou ressignificados por tradições posteriores, incluindo aquelas que deram origem ao monoteísmo hebraico. Enquanto isso, no Oriente Médio, civilizações como a Suméria já haviam criado uma rede de mitos cativantes com deuses como Enki e Enlil, que governavam os elementos da criação e mantinham a ordem cósmica. Esses deuses sumérios, com suas histórias cheias de simbolismo, apresentam semelhanças com narrativas bíblicas posteriores, como a criação do homem e o dilúvio. É difícil não notar essas similaridades ao analisar cuidadosamente. Você acha que essas semelhanças são apenas coincidência ou revelam algo mais profundo sobre a origem das religiões? Se você acredita que tudo isso foi intencionalmente ocultado para fortalecer uma visão única do divino, por favor, compartilhe suas reflexões. O Antigo Egito também merece destaque. A religião egípcia, com suas divindades majestosas como Ísis, Osíris e Ra, influenciava não apenas a vida espiritual, mas também o sistema político e o exercício do poder. Os faraós eram considerados mediadores vivos entre os deuses e os homens. Aqui surge uma questão interessante. Algumas tradições judaicas surgiram em uma época em que o Egito já possuía uma religião extremamente desenvolvida. Será que certas histórias bíblicas podem ter sido inspiradas em mitos egípcios? Compartilhe a sua opinião se você também já pensou nisso. É impressionante perceber que as crenças africanas, anteriores ao culto de Yahweh, carregavam concepções de harmonia, reverência à natureza e uma conexão inseparável com os ancestrais. O culto aos ancestrais ocupava um lugar central na cosmovisão de muitos povos africanos. Eles acreditavam que a sabedoria das gerações passadas continuava a guiar os vivos, o que ecoa em diversas tradições ao redor do mundo. Hoje, ao falarmos sobre espiritualidade ancestral, estamos de fato resgatando fragmentos perdidos dessas crenças antigas que lançaram as bases de nossa cultura espiritual coletiva. É interessante notar que nas culturas antigas, religião e política não eram separadas. Na Suméria, no Egito e nos reinos africanos, o poder espiritual e o estatal estavam intrinsecamente ligados. Reis e sacerdotes, com um status quase divino, eram responsáveis por manter a ordem e o equilíbrio no mundo. Isso nos leva a questionar: será que o poder espiritual dessas religiões ancestrais era tão grande que foi deliberadamente silenciado para permitir que um novo sistema monoteísta assumisse uma posição dominante no cenário global? É nesse contexto que se torna claro que o surgimento do monoteísmo hebraico não ocorreu de forma isolada, mas em um caldeirão cultural onde diversas tradições se entrelaçavam. Muitos estudiosos acreditam que alguns aspectos da fé judaica foram influenciados por culturas vizinhas, e não há nada de errado nisso. Mas por que então a história da religião africana que precedeu Yahweh foi praticamente apagada da memória? O que havia de tão ameaçador ou revolucionário em suas crenças? Imagine quantas histórias não chegaram até nós, quantos livros foram destruídos e quantas tradições orais foram relegadas ao esquecimento para afirmar uma única versão da verdade. Não se trata de afirmar a superioridade de uma religião sobre outra, mas de reconhecer que a história espiritual da humanidade é muito mais profunda e multifacetada do que nos foi apresentado. Esta é apenas a ponta do iceberg.
Aprofundaremos ainda mais em quem eram essas divindades, como seus rituais eram realizados e como a espiritualidade africana e as crenças do Oriente Médio se entrelaçaram para criar algo muito mais significativo do que podemos imaginar. Se você está interessado em descobrir essas verdades ocultas, compartilhe sua opinião. Você já se perguntou como seria nossa percepção de Deus se todas essas histórias tivessem sido preservadas? Já imaginou como o mundo mudaria se os deuses africanos, com toda a sua força e sabedoria, tivessem seu lugar nas páginas dos livros que moldaram o pensamento ocidental? Essas perguntas são fundamentais, pois mostram que nossa compreensão da espiritualidade ainda é incompleta, e é isso que torna este tema tão fascinante. Você acredita que a história foi intencionalmente distorcida para apagar essas religiões e dar lugar ao monoteísmo? Sua opinião é de grande importância para entender o que foi ocultado nas sombras da história. A partir deste ponto de nossa jornada, vamos nos aprofundar nas origens da religião africana ancestral, uma espiritualidade que precede Yahweh e que moldou, em grande parte, nossa compreensão do sagrado. Para entender essas origens, devemos nos transportar para uma era em que o homem não se sentia separado da natureza, mas era parte integrante dela. Tudo era sagrado. O vento, as estrelas, as águas dos rios, o calor do sol, o canto dos pássaros ao amanhecer. Cada elemento da criação possuía uma presença divina, uma força vital que era reverenciada e respeitada. Foi nesse ambiente que a religião africana ancestral nasceu, enxergando na natureza o reflexo do Criador e a chave para a compreensão do ser. A religião africana ancestral representa um complexo de crenças e costumes que se formaram ao longo de muitas gerações, por meio da transmissão oral de conhecimentos. No cerne da cosmovisão dos povos africanos estava a crença de que os ancestrais são o elo entre o mundo dos vivos e o mundo dos espíritos. A morte não era percebida como uma cessação final da existência, mas sim como uma transformação da energia vital que continua a influenciar o mundo dos vivos. O culto aos ancestrais, expresso em profundo respeito e gratidão, desempenhava um papel importante na vida espiritual da sociedade. Rituais realizados em fogueiras acompanhados de tambores, cânticos e danças serviam como meio de comunicação com os ancestrais falecidos, a quem se buscava conselho, proteção e apoio. Essas tradições antigas eram permeadas por uma sabedoria que, com o tempo, se perdeu. Para a prática de seus ritos religiosos, os povos africanos não necessitavam de majestosos templos de pedra. A floresta lhes servia de templo, as montanhas de altares e o céu noturno era o grande santuário onde as estrelas cintilantes transmitiam mensagens divinas. Acreditava-se que, a cada manhã, os deuses enviavam novas bênçãos e orientações que os sacerdotes, anciãos e líderes espirituais eram chamados a interpretar. Essa conexão direta com a natureza é uma das características mais marcantes da religião africana ancestral. Não podemos deixar de nos perguntar em que medida essas tradições antigas continuam a ecoar nas religiões e culturas modernas, mesmo que de forma modificada. Em uma análise mais profunda, pode-se sugerir que a ideia de um Deus Criador único, que fundamenta as religiões monoteístas, tem suas raízes no conceito de uma energia superior presente em muitas culturas africanas ancestrais. No entanto, ao contrário do monoteísmo, essas religiões não limitavam essa força a um único nome ou imagem, mas a viam como uma manifestação multifacetada, refletida na água, no sol, na terra, nos animais e até nos próprios seres humanos. Existiam divindades associadas à colheita, à guerra, ao amor, à fertilidade, à vida e à morte, mas todas eram vistas como partes de um todo. Talvez as religiões ancestrais possuíssem uma compreensão mais ampla e natural do divino do que a que temos hoje. A religião africana ancestral possuía seu próprio calendário espiritual, baseado nas mudanças das estações, nas fases da lua e nos movimentos das estrelas. O cosmos não era percebido apenas como um conjunto de corpos celestes, mas como uma linguagem sagrada na qual as forças divinas escreviam suas mensagens. As constelações eram interpretadas como sinais e cada alinhamento planetário podia pronunciar mudanças, bênçãos ou provações para a comunidade.
Essa cosmovisão permitia aos povos africanos viver em harmonia com a natureza, algo que no mundo moderno parece quase impossível. Com o tempo, essas crenças se espalharam por diversas regiões, adaptando-se às culturas locais e aos desafios enfrentados pelas comunidades. No Vale do Nilo, por exemplo, a religião africana ancestral misturou-se com as tradições egípcias, dando origem a cultos majestosos que uniram a sabedoria dos ancestrais africanos à visão cósmica do Antigo Egito. Em outras partes da África, particularmente na região de Kush, as tradições estavam intimamente ligadas aos ciclos de vida, ao poder da terra e à reverência por divindades femininas, que eram consideradas guardiãs da fertilidade e da prosperidade. A figura feminina desempenhava um papel central na espiritualidade africana, pois a mulher era vista como a portadora da vida, a encarnação direta da energia criativa do universo. As raízes da espiritualidade se aprofundam nos séculos. Quantas vezes já se ouviu falar do poder dos ancestrais, da energia da terra e da força dos elementos? Esses conceitos não são novos, eles surgiram muito antes de Yahweh, antes da criação das escrituras sagradas que definiram a fé moderna. Essas crenças eram tão fortes que resistiram ao teste do tempo, à colonização e até mesmo às tentativas de aniquilação cultural. E hoje, tradições como a Umbanda, o Candomblé e outros sistemas espirituais de origem africana guardam fragmentos da religião africana ancestral, como guardiões de uma memória que não pode ser apagada. Falando em origens, não podemos deixar de mencionar os símbolos. Os povos antigos usavam símbolos poderosos para se comunicar com o divino. Máscaras, esculturas, pinturas e amuletos, cada um tinha seu significado particular. Um simples desenho podia simbolizar a conexão entre a terra e o céu, a vida e a morte, o homem e os deuses. Esses símbolos, transmitidos de geração em geração, eram carregados de energia espiritual, como chaves que abriam portais invisíveis. É possível que esses objetos possuam uma força espiritual real. Você já sentiu o poder de um símbolo ou amuleto em sua vida? A música e a dança eram parte integrante dos rituais. Os sons dos tambores, os aplausos rítmicos, os cânticos que ecoavam pelas aldeias não eram apenas entretenimento. Eram invocações, formas de comunicação com as divindades e de despertar as forças espirituais. A música era considerada um portal para o mundo invisível. Hoje, ao ouvir certos ritmos africanos ou cânticos sagrados, é possível sentir essa energia, como se fosse transportado para uma época em que o homem vivia em harmonia com o divino. Você já sentiu essa energia especial ao estar na natureza, ao ouvir tambores ou ao observar uma dança que toca a alma? Se essa conexão é sentida, pode ser um sinal de que as raízes da antiga espiritualidade ainda vivem dentro de você. E para continuar explorando como essa religião africana se espalhou e influenciou culturas, vamos nos aprofundar neste universo de mistérios e descobertas. Ao refletirmos sobre as divindades da religião africana ancestral, entramos em um universo de símbolos e arquétipos poderosos que moldaram não apenas o pensamento espiritual, mas também a forma como as sociedades percebiam o universo. Essas divindades eram a personificação das forças da natureza, cada uma carregando um significado profundo ligado ao Sol, à Lua, às estrelas, aos rios e à Terra. Não eram meros seres mitológicos, mas encarnações de energias que governavam a vida, a fertilidade, a guerra, o amor e até a morte. Cada culto, cada ritual e cada cântico tinham um propósito específico: manter a harmonia entre o mundo dos homens e o mundo dos espíritos. Entre essas divindades destacavam-se as figuras femininas, que possuíam uma força tamanha que eram consideradas a própria essência da criação. Em muitas culturas africanas, a mãe primordial era reverenciada como a fonte de toda a vida, o útero cósmico de onde tudo surgiu. Essa visão é tão forte que ainda ressoa em diversas tradições espirituais. Os povos antigos acreditavam que o feminino divino estava ligado não apenas à maternidade, mas também à sabedoria e ao poder transformador. Não é curioso como isso se assemelha a figuras como Ísis, no Egito, que também era considerada mãe, protetora e guardiã de conhecimentos secretos. A semelhança não é mera coincidência, mas um reflexo de uma raiz espiritual comum que se espalhou e influenciou diversos povos.
Na paleta espiritual dos povos africanos ancestrais, as divindades que personificavam o sol e a luz ocupam um lugar especial. O luminar que dá vida era reverenciado como a fonte suprema de energia, o olho que tudo vê do Criador, observando incansavelmente o mundo. Era percebido como um portal vivificador, capaz de aquecer, iluminar e nutrir tudo o que existe. Enquanto os egípcios se curvavam diante de Ra, as culturas africanas dotavam o Deus Sol de outros nomes, mas sempre mantendo sua essência, a força que concede a vida. Em honra a essa energia, danças e rituais diurnos eram realizados, elevando súplicas por colheitas abundantes, saúde robusta e harmonia. Juntamente com o Sol, a Lua desempenhava um papel igualmente importante, simbolizando o princípio feminino, a intuição e os mistérios da noite. Esse equilíbrio sagrado entre os luminares representava uma dança cósmica, personificando a dualidade da vida. Os símbolos utilizados nessas crenças ancestrais possuíam um poder imenso. Eles serviam não apenas como signos ou desenhos, mas como chaves que abriam acesso a dimensões espirituais. Máscaras habilmente esculpidas em madeira com traços expressivos e olhos penetrantes eram usadas em rituais para invocar os deuses. Cada máscara carregava um significado particular, representando a força de um ancestral ou de uma divindade específica. Amuletos e talismãs serviam como protetores, trazendo prosperidade e conexão com o mundo espiritual. Muitas pessoas ainda hoje usam colares, pulseiras e símbolos como se buscassem manter uma ligação com algo superior. Essa tradição remonta a tempos antigos, quando cada objeto era imbuído de uma intenção especial. As esculturas também desempenhavam um papel extremamente importante, não sendo meras obras de arte, mas encarnações vivas da divindade. O escultor, ao criar sua obra, não apenas talhava uma bela forma, mas também moldava uma energia espiritual que podia ser invocada durante os rituais. Essas imagens eram consideradas portais e acreditava-se que a divindade habitava nelas durante as cerimônias. Essa concepção ecoa nas crenças do Antigo Egito, onde as estátuas de faraós e deuses eram reverenciadas como recipientes de uma faísca de vida. É interessante traçar paralelos com as divindades mesopotâmicas, assim como os africanos, sumérios e babilônios também estavam intimamente ligados à natureza e acreditavam em deuses associados ao céu, às águas e à terra. Enlil, por exemplo, era o deus do vento e da tempestade, enquanto Enki era o deus da sabedoria e das águas. Ao observar atentamente, pode-se notar que muitas dessas divindades possuem características semelhantes às dos deuses africanos, mas com nomes diferentes. Será que isso sugere que, no fundo, essas culturas beberam da mesma fonte espiritual? Não se pode esquecer dos rituais de pintura corporal e das pinturas rupestres, que eram consideradas linguagens sagradas. Os padrões aplicados nos corpos de guerreiros e sacerdotes não eram apenas adornos, mas símbolos de proteção e conexão com as forças espirituais. Antes de uma cerimônia, as pessoas passavam horas ou até dias se preparando, cantando, meditando e pintando-se com padrões geométricos que contavam histórias e invocavam bênçãos. Algumas tribos africanas ainda hoje mantêm essas tradições, que são um legado vivo de um passado glorioso. As antigas religiões africanas eram muito mais do que um conjunto de crenças dispersas. Elas representavam complexos sistemas de conhecimento permeados por códigos, símbolos e rituais que transcendiam a vida cotidiana. Essas tradições celebravam a harmonia, o respeito pelos elementos naturais, a gratidão e a conexão com os ancestrais. Talvez por isso, hoje muitos buscam reviver esses ensinamentos, pois eles carregam uma sabedoria que o mundo moderno parece ter perdido. A música nessas religiões era carregada de profundo simbolismo. O tambor, por exemplo, não era apenas um instrumento, mas a voz da própria terra, o pulsar da criação. Cada batida ecoava, como se invocasse as divindades, abrindo portais invisíveis para o mundo dos espíritos. Nos rituais, os tambores guiavam as danças, aceleravam os batimentos cardíacos e criavam uma união coletiva com o mundo além. Você já sentiu a vibração de um tambor penetrar na alma, como se algo maior falasse diretamente com você? Essa é a força dos sons ancestrais.
A influência das antigas crenças africanas na formação de outras tradições espirituais é tão vasta que, sob um olhar atento, é possível encontrar seus vestígios em diversas culturas, incluindo as conhecidas histórias bíblicas. Essa religião, baseada na conexão com a natureza, os ancestrais e os ciclos da vida, deixou uma profunda marca nas civilizações ao redor do mundo. É surpreendente perceber que muitos conceitos que hoje consideramos universais sobre Deus, espiritualidade e moralidade já estavam presentes nessas tradições, muito antes do surgimento dos textos sagrados que conhecemos. Uma das manifestações mais significativas dessa influência é o conceito de uma divindade suprema. Embora as antigas religiões africanas tivessem uma miríade de deuses e forças da natureza, no centro de tudo havia a ideia de uma energia maior, de um espírito criador que transcendia todo o resto. Essa ideia de um ser supremo, muitas vezes associado ao céu ou ao sol, foi absorvida e adaptada pelas religiões monoteístas que surgiram mais tarde. Ao olharmos para a figura de Yahweh, o Deus único dos Hebreus, podemos notar paralelos com essa força criadora, apresentada de uma forma diferente, centralizada e exclusiva. Outro aspecto interessante são as histórias da criação do mundo. Os povos africanos acreditavam que o mundo foi criado por divindades que, em harmonia com os elementos, moldaram rios, montanhas, animais e seres humanos. Essas narrativas, repletas de simbolismo, contêm detalhes semelhantes aos relatos do livro do Gênesis. A ideia de que o homem foi feito de argila é encontrada em antigas lendas africanas, onde a terra era vista como um útero sagrado que gerava vida. Você já parou para pensar como essas histórias podem ter inspirado os textos bíblicos que milhões de pessoas seguem hoje? Além das histórias de criação, existem também os relatos de grandes catástrofes, como inundações ou dilúvios. Muitas culturas africanas e do Oriente Médio narram eventos em que as divindades usaram a água como um meio de purificação ou de renovação da vida na Terra. Ao compararmos isso com o famoso dilúvio de Noé, vemos um motivo recorrente, como se a mesma história fosse contada por diferentes vozes ao longo do tempo, cada uma adicionando sua tonalidade cultural. Isso levanta a questão: as histórias bíblicas são originais ou seriam versões adaptadas de narrativas mais antigas? O conceito de sacrifícios, firmemente enraizado nas antigas práticas religiosas, também encontra seu reflexo na antiga religião africana. Oferendas de animais, dádivas de alimentos e expressões de gratidão serviam como formas de honrar as forças divinas e manter a harmonia entre o mundo humano e o espiritual. Posteriormente, elementos análogos surgem em trechos do Antigo Testamento, onde o povo hebreu realizava sacrifícios para expiação de pecados ou para demonstrar apreço. Isso evidencia que, mesmo com o advento de novas correntes religiosas, certos símbolos e rituais persistiram, sofrendo apenas alterações de nomes e interpretações. Ao considerarmos a influência direta na espiritualidade do Egito e da Mesopotâmia, a conexão torna-se ainda mais evidente. A religião egípcia, por exemplo, compartilhava muitos aspectos com as crenças africanas das regiões vizinhas. O culto de Ísis, deusa da maternidade e da magia, revela pontos de contato com as figuras femininas reverenciadas nas antigas tradições africanas. Da mesma forma, o deus Osíris, associado à morte e ressurreição, remete aos rituais de passagem celebrados pelos povos africanos que encaravam a morte como uma transformação e não como um fim da existência. É importante notar que muitos desses elementos também estão presentes na história de Jesus, especialmente a ideia de ressurreição e vida eterna. Não menos interessante é o fenômeno dos profetas e líderes espirituais. Muito antes de Moisés, entre os povos africanos, existiam homens e mulheres reverenciados como intermediários entre os deuses e os homens. Esses líderes recebiam mensagens espirituais, guiavam o povo e eram considerados escolhidos. Moisés, que liderou o êxodo hebreu e recebeu os mandamentos, desempenha um papel semelhante a essas figuras ancestrais, que existiram muito antes dos eventos descritos na Torá. Isso não diminui a importância da narrativa bíblica, mas sim aponta para uma possível influência de tradições mais antigas. As conexões ocultas com as histórias bíblicas tornam-se ainda mais evidentes ao analisarmos temas como a luta entre o bem e o mal,
a presença de anjos e espíritos e as punições e retribuições divinas. Esses conceitos, hoje associados à cosmovisão monoteísta, já existiam nos mitos africanos, que narravam forças da luz e da escuridão, entidades protetoras e espíritos vingativos. É notável como essas histórias antigas ainda agitam a imaginação e evocam um senso de mistério, impulsionando a um estudo mais aprofundado do passado. Todos esses elementos estão interligados, formando um sistema complexo. A antiga religião africana atua como um alicerce invisível sobre o qual outras crenças foram erguidas. Essa base espiritual, atravessando o tempo e os continentes, deixou vestígios perceptíveis nas tradições modernas. Muitas vezes, as pessoas seguem certas práticas sem se darem conta de sua origem africana, como acender velas durante a oração, usar símbolos para proteção ou celebrar datas ligadas aos ciclos lunares. Ao considerar as evidências da existência dessa antiga religião africana, entramos em um território fascinante. Embora muito tenha sido apagado da história oficial, fragmentos sobreviveram, atuando como testemunhas silenciosas de uma espiritualidade poderosa e ancestral. É surpreendente perceber que, mesmo após séculos de colonização, guerras e reescrita da história, continuam a existir sinais, rastros e marcas que confirmam a existência de uma religião rica em rituais, símbolos e uma cosmovisão única que antecedeu Yahweh. Basta um olhar atento para os artefatos, ruínas, inscrições e as tradições orais que sobreviveram às tentativas de aniquilação. As evidências da existência da antiga religião africana, apesar das tentativas de erradicá-la, permanecem em diversas formas. As pinturas rupestres que adornam pedras, monumentos e cavernas há milénios são uma das mais importantes confirmações. Esses artefatos retratam figuras humanas e animais capturados em poses rituais, dançando ao redor de fogueiras, e símbolos do Sol e da Lua que ainda hoje despertam o interesse dos pesquisadores. Essas imagens serviam não apenas como expressão artística, mas também como um registro de ritos, cerimônias e das formas como as pessoas se comunicavam com o divino. Em algumas regiões da África, as gravuras antigas mostram claramente figuras de sacerdotes e líderes espirituais, rodeados por símbolos de poder, indicando que a religião desempenhava um papel integral na vida social e política dessas comunidades. Os textos antigos que sobreviveram, sejam eles raros pergaminhos ou tradições orais registradas por viajantes e cronistas posteriores, constituem outro aspecto importante que não deve ser ignorado. Essas narrativas de povos africanos que acreditavam em uma força criadora única, manifestada através de diversas divindades, mesmo em fragmentos, testemunham a existência de um sistema espiritual organizado, com leis, códigos de conduta e ensinamentos transmitidos de geração em geração. A tradição oral, por exemplo, serve como uma das mais vívidas provas dessa religião. Em muitas aldeias africanas, as histórias contadas ao redor da fogueira contêm elementos de sabedoria ancestral, transmitindo não apenas valores, mas também a memória espiritual de um povo. As descobertas arqueológicas também corroboram essa teoria. Escavações revelaram objetos claramente ligados a funções religiosas, como máscaras cerimoniais, estatuetas que retratam divindades femininas e masculinas, amuletos de proteção e até mesmo altares usados para oferendas. Esses artefatos indicam que os rituais eram centrais na vida e que a antiga religião africana possuía uma estrutura bem definida. É notável que muitos desses objetos apresentam semelhanças com aqueles encontrados no Antigo Egito e na Mesopotâmia, sugerindo uma troca de ideias e crenças entre essas civilizações. Essa conexão não pode ser ignorada, pois mostra que o mundo espiritual daquela época era muito mais interligado do que imaginávamos. O simbolismo encontrado nas antigas comunidades da região de Cush e Núbia representa um exemplo pouco conhecido, mas convincente. Essas civilizações, que floresceram antes mesmo do monoteísmo se consolidar, deixaram inscrições e esculturas que retratam deuses com traços africanos. Coroas adornadas com serpentes e elementos da natureza, como o Sol e a Lua, eram consideradas os olhos divinos que observavam a humanidade. Esses símbolos, encontrados em templos, tumbas e até mesmo em joias,
indicam que a religião permeava todos os aspectos da vida dessas sociedades. Académicos independentes afirmam que certos livros e documentos que poderiam lançar mais luz sobre essas origens espirituais foram destruídos ou ocultados por organizações que buscavam controlar a narrativa histórica. É de se imaginar quantas histórias foram silenciadas simplesmente por não se encaixarem na visão dominante de fé e poder. Essa questão nos faz refletir. Conhecemos apenas a parte da história que nos foi permitido conhecer. E se os livros excluídos da Bíblia, por exemplo, contivessem fragmentos dessa antiga religião africana? É algo a se pensar. Para além das evidências materiais, existe um fenômeno ainda mais profundo: a memória cultural, uma espécie de eco espiritual do passado. As tradições de dança, as melodias e os ritos praticados por algumas comunidades africanas guardam semelhanças impressionantes com descrições de fontes antigas. Isso demonstra uma continuidade espiritual que resistiu ao tempo, apesar das perseguições e tentativas de erradicação. A força dessa religião é tão grande que ela sobreviveu na alma dos povos, resistindo às crenças impostas e mantendo viva a conexão com o sagrado. Você já se perguntou por que certos ritmos, especialmente os de tambor, nos tocam tão profundamente? Talvez haja algo em nosso DNA espiritual que reconhece essa energia ancestral. Outro fato impressionante é que algumas histórias bíblicas possuem paralelos com essas tradições. Por exemplo, a ideia de um homem escolhido pelos deuses para guiar seu povo, passando por provações e recebendo revelações, já estava presente em lendas africanas muito antes do surgimento de Moisés na narrativa hebraica. O mesmo se aplica a relatos de reis divinos, julgamentos espirituais após a morte e calamidades enviadas pelos deuses como punição. Tudo isso já existia no imaginário das antigas culturas africanas. É impossível não considerar que muitas dessas influências foram assimiladas, ressignificadas ou simplesmente incorporadas em religiões posteriores sem o devido reconhecimento da fonte original. E é isso que precisa ser resgatado. Quando se fala nessa religião africana que antecedeu Yahweh, não estamos apenas contando uma história do passado, mas revelando uma parte da verdade que ainda vive, oculta nos recantos da memória coletiva. Quando falamos em evidências históricas e arqueológicas da antiga religião africana, é como abrir um baú de tesouros de mistérios que foram soterrados por milénios. Apesar do apagamento intencional de muitas dessas histórias, a verdade teima em se manifestar através de objetos, ruínas, símbolos e registros que sobreviveram ao longo dos séculos. Essas evidências não apenas confirmam a existência dessa espiritualidade, mas também mostram que ela era muito mais complexa e organizada do que muitos imaginam. É surpreendente perceber que esses vestígios sobrevivem nos lugares mais inesperados, desde pedras esculpidas e ruínas, até rituais e canções que ainda ecoam em algumas comunidades africanas. Entre as descobertas mais impressionantes estão as máscaras cerimoniais, encontradas em escavações em diversas partes da África. Elas eram usadas em rituais que conectavam as pessoas com os ancestrais e as forças da natureza. Essas máscaras, muitas vezes feitas de madeira e adornadas com pigmentos naturais, não eram apenas ornamentos, mas instrumentos sagrados capazes de invocar a presença das divindades. Arqueólogos que estudaram esses artefatos notaram que cada detalhe tinha um significado. As cores, que representavam elementos como a água e o fogo. As formas, que simbolizavam o ciclo da vida. E até mesmo os olhos esculpidos, que transmitiam uma profunda expressão espiritual. Outro exemplo de evidência contundente são os altares e locais de culto, encontrados em regiões que foram grandes centros de civilizações africanas. Muitos desses altares, construídos com pedras em círculos ou pirâmides, ainda guardam vestígios de oferendas e inscrições misteriosas. É impressionante como esses locais, mesmo abandonados por séculos, ainda emanam uma energia quase palpável, como se os rituais ali realizados tivessem deixado uma marca eterna. Em algumas escavações, foram encontrados objetos como tigelas de cerâmica, instrumentos musicais primitivos e amuletos de proteção. Todos eles eram usados em cerimônias destinadas a honrar as divindades e a garantir a harmonia com a natureza.
As evidências sobre a antiga religião africana são encontradas em diversas formas, desde achados arqueológicos até registros escritos e tradições orais. Embora as fontes escritas sejam poucas, elas fornecem informações valiosas. Textos antigos em pergaminhos e tábuas de argila descrevem rituais, divindades e cânticos sagrados. Alguns desses textos, descobertos no Oriente Médio, contêm elementos que lembram as tradições africanas, indicando um intercâmbio cultural entre os povos. Isso apoia a ideia de que a antiga religião africana influenciou e foi influenciada por outras culturas, como as civilizações egípcia e mesopotâmica. As esculturas e estatuetas encontradas em escavações também são testemunhos importantes. Feitas de pedra, marfim ou bronze, elas retratam deuses, espíritos protetores e símbolos de fertilidade. A riqueza de detalhes dessas peças demonstra o profundo conhecimento artístico e espiritual dos povos antigos. Cada traço, forma e símbolo tinha seu significado. As esculturas eram usadas em rituais como objetos vivos, capazes de canalizar a energia das divindades, refletindo uma conexão íntima entre os seres humanos e o mundo espiritual. As escavações modernas, com o uso de tecnologias avançadas, continuam a confirmar essa teoria. Templos ocultos, tumbas intocadas e objetos nunca antes catalogados foram descobertos. Os achados incluem instrumentos musicais feitos de ossos e peles, usados para invocar os ancestrais, e urnas com cinzas e pertences pessoais, como colares e pedras gravadas. Isso indica a reverência pelos mortos e a crença em uma conexão contínua entre o mundo dos vivos e o espiritual. As pinturas rupestres em diferentes regiões da África retratam cenas de caça, colheita, danças e rituais, enfatizando a importância da vida espiritual no cotidiano. Essas imagens, criadas há milhares de anos, testemunham a relevância da relação com os deuses e a natureza para as antigas comunidades. Cada traço, deixado por pigmentos naturais, fala sobre o desejo de preservar a memória dessa espiritualidade para as gerações futuras. Os registros de antigos viajantes que descreveram cerimônias e práticas espirituais também ajudam a compreender a religião africana ancestral. Embora esses registros sejam feitos por estrangeiros que nem sempre compreendiam a cultura local, eles contêm informações valiosas sobre a organização e a reverência da religião. Os textos mencionam o uso de ervas, cânticos e danças para curar doenças e pedir bênçãos aos deuses. Ao mergulhar no passado, é impossível não notar como as religiões africanas ancestrais, com sua diversidade de divindades e sua profunda conexão com a natureza, moldaram a cosmovisão de povos inteiros. Essas crenças, onde os espíritos habitavam rios e árvores e os ancestrais serviam como ponte entre os mundos, eram muito mais do que simples ritos religiosos, eram um modo de vida abrangente. É surpreendente como muitos elementos dessas práticas antigas sobreviveram nas tradições afro-americanas, testemunhando a transmissão de conhecimento através das gerações, apesar das tentativas de erradicação cultural. Esse legado nos faz refletir sobre a riqueza espiritual e histórica que essas crenças guardam. As evidências de sua existência estão espalhadas por toda parte, em ruínas, artefatos, textos e até em gestos simples que desafiam o tempo. Não seria o momento de darmos mais atenção a essas evidências e reconhecermos a importância dessas tradições? Quantas outras histórias não contadas se escondem nas profundezas do passado, esperando para serem reveladas? Com o surgimento e a consolidação do monoteísmo, houve um divisor de águas significativo na história espiritual da humanidade. A religião africana ancestral, com sua visão ampla e profunda do sagrado, suas múltiplas divindades e sua conexão direta com a natureza e os ancestrais, era muito mais do que uma simples fé. Era um sistema de vida, uma forma de compreender o mundo e de manter o equilíbrio entre o ser humano, a terra e o cosmos. No entanto, quando as religiões monoteístas começaram a se espalhar, especialmente a tradição ligada a Yahweh, o conflito tornou-se inevitável. Não se tratava apenas de um embate de crenças, mas de uma batalha por poder e controle sobre o que era considerado divino.
O monoteísmo surgiu como uma força centralizadora, propondo a ideia de um Deus único, exclusivo e absoluto que deveria ser o único objeto de adoração. Essa visão entrava em choque direto com as religiões ancestrais, que viam o divino como uma manifestação multifacetada, presente em cada aspecto da vida. Para os seguidores de Yahweh, qualquer outro Deus era considerado falso, a ser combatido ou aniquilado. Foi nesse contexto que uma verdadeira guerra espiritual teve início, onde tudo o que não se alinhava à visão monoteísta era visto como uma ameaça. Não se tratava apenas de fé, mas de dominação, de estabelecer uma nova ordem religiosa que não admitia concorrência. Esse confronto se manifestou em inúmeros episódios históricos. Os adeptos das tradições ancestrais foram frequentemente retratados como idólatras ou pecadores nos textos das novas religiões. Altares e símbolos que representavam os deuses antigos foram destruídos e os rituais declarados proibidos e muitas vezes demonizados. Esse apagamento não foi acidental, mas sim planejado para enfraquecer as culturas ancestrais e substituí-las por crenças que centralizavam o poder espiritual e político. É por isso que hoje sabemos tão pouco sobre essas religiões que existiam antes do monoteísmo, pois ao longo dos séculos foram feitos esforços deliberados para silenciá-las. É surpreendente que, enquanto as religiões monoteístas pregavam a fé em um único Deus, os adeptos das tradições africanas ancestrais respeitavam profundamente o sagrado em todas as formas de vida. Para eles, um rio não era apenas água, mas o espírito de uma divindade fluida. Uma árvore não era apenas uma árvore, mas uma morada sagrada. Essa visão era ridicularizada e tratada como superstição por aqueles que buscavam impor uma única forma de adoração. Mas não seria essa visão natural e espiritual uma forma muito mais rica de conexão com o divino? Com a disseminação do monoteísmo, as perseguições se intensificaram. Ao longo da história da humanidade, o advento das religiões monoteístas levou à supressão e ao esquecimento de antigas tradições espirituais, especialmente as crenças africanas, à medida que a expansão dessas religiões ganhava força. Os povos da África, Mesopotâmia e outras regiões enfrentaram uma escolha brutal: renunciar às suas tradições sob pena de morte ou escravidão. Templos antigos foram destruídos ou convertidos em locais de adoração para os novos deuses. No entanto, nesse processo de erradicação violenta, elementos valiosos das antigas tradições foram sutilmente assimilados, adaptados e integrados nos novos sistemas religiosos. Com uma análise cuidadosa, é possível descobrir que muitas histórias, símbolos e até mesmo leis das religiões monoteístas carregam ecos de crenças ancestrais. É como se parte da verdade tivesse sido apagada da superfície, mas seus resquícios permanecessem. Por exemplo, os textos bíblicos narram uma luta constante entre Yahweh e os deuses estrangeiros que os judeus encontravam. Esses episódios demonstram uma batalha espiritual por domínio, um desejo de consolidar uma única fé, erradicando todas as outras. Mas seriam esses deuses estrangeiros meramente fruto da imaginação? Ou representavam algo mais antigo, uma espiritualidade que causava desconforto devido à sua força e influência? Essa questão merece atenção e discussão. É importante notar que esse apagamento não foi apenas religioso, mas também cultural. Ao demonizar as divindades africanas, as religiões monoteístas desacreditaram a sabedoria ancestral, transformando práticas espirituais em algo maligno e proibido. Essa representação distorcida persiste até hoje, com muitas pessoas tendo preconceito contra tradições de origem africana, sem compreender sua verdadeira essência. Na verdade, essas tradições são herdeiras de milénios de espiritualidade, cheias de força, beleza e conexão com o divino. Com o tempo, esse confronto passou da esfera religiosa para a política. A religião monoteísta tornou-se um instrumento de poder, usado para controlar a população, impor leis e fortalecer reinos. As religiões ancestrais foram empurradas para a clandestinidade, praticadas secretamente como uma forma de resistência cultural. Apesar da opressão brutal, essas tradições não desapareceram. Elas sobreviveram em canções, danças, rituais secretos e, acima de tudo, na memória dos povos que se recusaram a esquecer suas raízes.
A questão que surge é: como seria o mundo hoje se essas religiões ancestrais tivessem sobrevivido com a mesma força que o monoteísmo? Talvez tivéssemos uma visão mais equilibrada da espiritualidade, uma conexão mais profunda com a natureza e um respeito maior pelas energias que nos cercam. O ocultamento da religião ancestral africana não foi acidental, mas resultado de uma estratégia cuidadosamente planejada, visando o domínio cultural, a luta pelo poder e o controle das massas. A espiritualidade sempre foi uma ferramenta poderosa para influenciar a sociedade, definir hierarquias e moldar comportamentos. Com o surgimento do monoteísmo e o fortalecimento de impérios e líderes, as antigas religiões tornaram-se uma ameaça que precisava ser eliminada. Não porque fossem falsas, mas porque eram fortes demais, com raízes profundas que ligavam o homem à natureza, aos ancestrais e a uma sabedoria independente de instituições. Ao longo da história da humanidade, as práticas espirituais ancestrais da África e do Oriente Médio foram sistematicamente erradicadas. Esses povos, fiéis às suas antigas crenças, possuíam uma autonomia espiritual única, onde a comunicação com o divino ocorria diretamente, sem a necessidade de intermediários ou instituições religiosas centralizadas. Anciãos, sacerdotes e sacerdotisas, guardiões de conhecimentos transmitidos pelos ancestrais através de tradições orais e rituais, serviam como guias espirituais. No entanto, essa espiritualidade independente representava uma ameaça para aqueles que buscavam centralizar o poder em torno de uma única religião oficial. Por isso, líderes de sistemas monoteístas frequentemente viam nessas práticas um obstáculo ao seu crescimento e influência. A solução deles foi denegrir essas crenças, destruir seus símbolos e reescrever a história para apresentá-las como algo maligno e primitivo. A era colonial desempenhou um papel trágico nesse processo de apagamento. Impérios europeus, ao invadir terras africanas, não apenas conquistaram territórios, mas também destruíram deliberadamente as bases culturais e espirituais dos povos subjugados. Essa foi uma forma cínica de quebrar a identidade nacional, transformando pessoas livres, conectadas aos seus ancestrais, em escravos desprovidos de força espiritual. Missionários que chegaram após os colonizadores trouxeram consigo uma ideologia que declarava todos os aspectos das crenças tradicionais africanas como errados, pecaminosos e até diabólicos. As guerras religiosas também deixaram uma profunda marca na história da erradicação das crenças ancestrais. Em muitos conflitos, templos e locais sagrados foram intencionalmente destruídos não apenas para suprimir a resistência física, mas também para quebrar o espírito do povo. A destruição da fé mina a própria base da identidade, e foi isso que aconteceu com muitas comunidades adeptas das religiões africanas. A destruição de artefatos, a queima de textos sagrados e os assassinatos de líderes espirituais tornaram-se ferramentas brutais, destinadas a garantir o domínio da visão de mundo dos vencedores. As narrativas históricas foram manipuladas ao longo dos séculos. Livros de história, registros oficiais e até textos religiosos foram cuidadosamente editados para glorificar os vencedores e apagar ou distorcer as crenças dos povos subjugados. Muitos documentos que poderiam testemunhar a grandeza dessas religiões foram destruídos ou escondidos em arquivos secretos, inacessíveis ao público. A história foi reescrita de tal forma que as religiões africanas ancestrais foram apresentadas como um conjunto de superstições primitivas, embora na realidade representassem sistemas filosóficos complexos e profundos, intimamente ligados à essência do ser humano. O colonialismo também trouxe consigo hierarquias raciais e culturais que agravaram o processo de apagamento. Tudo o que era associado à África era considerado inferior, incluindo sua espiritualidade. As tradições africanas foram perseguidas, proibidas e ridicularizadas, enquanto a religião dos colonizadores era imposta como a única forma legítima de fé. Ainda hoje, é possível observar as consequências dessa imposição no preconceito contra as religiões de origem africana, que são injustamente associadas a estereótipos negativos sem considerar suas profundas raízes e significados. De fato, o silenciamento e a distorção das religiões africanas têm raízes históricas profundas.
A religião africana ancestral carregava o poder do conhecimento capaz de libertar as pessoas da opressão das elites religiosas e políticas. Ela proclamava que a força divina habita em cada ser humano, que a natureza é sagrada e que não são necessários intermediários para a conexão com o divino. Essa filosofia representava uma ameaça para aqueles que buscavam concentrar o poder e o controle sobre as massas. Até hoje, são feitas tentativas de denegrir e distorcer essas tradições. Lembremos como as religiões africanas são frequentemente retratadas em filmes e séries. Raramente se vê uma representação justa e respeitosa. Na maioria das vezes, elas aparecem como algo sombrio e assustador, embora na realidade carreguem luz, cura, harmonia e conexão com o universo. Isso não é uma coincidência, mas o resultado de séculos de apagamento cultural e espiritual. Apesar de todos os esforços, a religião africana ancestral sobreviveu. Ela continua viva nas danças, nos cantos, nos rituais secretos e na memória de um povo que nunca deixou de honrar seus ancestrais. Cada batida de tambor, cada vela acesa, cada oração dirigida à natureza preserva uma parte dessa história milenar. Por isso é tão importante falar sobre isso, trazer à luz o que tentaram esconder. É preciso investigar mais profundamente a essência dessas crenças, entender sua conexão com a espiritualidade moderna e como elas podem mudar nossa percepção do mundo. Há ainda muitas descobertas pela frente relacionadas a essa história oculta. A espiritualidade africana contemporânea testemunha que muitos elementos da religião africana ancestral ainda estão vivos, pulsando como uma memória espiritual que é impossível apagar. Apesar de séculos de perseguição, colonização e destruição cultural, as raízes dessa fé continuam a se manifestar em rituais, canções, danças, símbolos e nas formas como as pessoas se conectam com o sagrado. Essas tradições são como um fio invisível que une o passado ao presente, preservando a essência de uma sabedoria que surgiu muito antes de as religiões monoteístas dominarem o mundo. Em muitos países africanos, as práticas espirituais baseadas na adoração aos ancestrais ainda desempenham um papel importante na vida das comunidades. Os anciãos, reverenciados como guardiões da sabedoria, continuam a transmitir ensinamentos sobre a importância de honrar os antepassados. Essa reverência não é apenas um ritual, mas uma filosofia de vida baseada no respeito, na gratidão e na conexão com a história. Cerimônias com velas acesas, oferendas e cânticos são realizadas para lembrar e agradecer aos espíritos protetores da família e da comunidade. Essa prática reflete os princípios da religião africana ancestral, que via nos ancestrais uma ponte entre o humano e o divino. Os tambores permanecem instrumentos sagrados em diversas tradições africanas. O som do tambor não é apenas música, mas um chamado às forças espirituais. Cada batida é uma mensagem, uma vibração capaz de conectar o tocador e o ouvinte com esferas superiores. Não é apenas simbolismo, é sentido na pele, como se uma energia ancestral cruzasse o tempo e o espaço, lembrando-nos de nossa origem. Quando o tambor ressoa em uma cerimônia, parece que a voz dos deuses antigos está presente entre nós. As danças rituais são outro fragmento vivo do passado que chegou até os nossos dias. Em vários cantos da África, a arte da dança transcende a mera celebração, transformando-se em uma forma de estabelecer contato com o mundo espiritual. Cada movimento do dançarino é carregado de significado, cada gesto é uma oração silenciosa. Essas danças acompanham tanto eventos alegres como colheitas e festividades populares, quanto momentos que exigem cura e proteção. Acredita-se que, por meio da dança, o indivíduo é capaz de atrair energias positivas e afastar tudo o que perturba a harmonia interior. Ao observar esses movimentos rituais, é impossível não sentir a profunda interconexão entre corpo, mente e espírito. As tradições relacionadas à natureza também são uma continuação direta das antigas crenças africanas. O uso de ervas curativas, raízes e elementos naturais para cura e proteção é transmitido de geração em geração. Nessas tradições, a natureza é vista como uma vasta farmácia espiritual, onde cada planta possui um espírito e uma energia únicos, capazes de restaurar o equilíbrio e trazer bem-estar.
Rituais que utilizam água, fogo e terra ainda são amplamente praticados em diversas culturas africanas, reafirmando a ideia de que a natureza não é algo separado de nós, mas uma extensão do divino. Para além da África, essas práticas se espalharam pelo mundo através da diáspora africana. Religiões como o candomblé, a umbanda e outras tradições afro-americanas mantêm muitos elementos dessa sabedoria ancestral. A adoração aos orixás é um exemplo claro disso. É uma forma de manter a conexão com as forças da natureza, cultuadas há milénios. Cada orixá representa um aspecto específico do mundo e da vida humana. Oxum está ligada à doçura das águas e à fertilidade, Xangô à justiça e ao trovão, e Iemanjá é a Senhora dos Mares. Essas divindades refletem um princípio-chave da religião africana ancestral. O divino se manifesta em tudo o que existe. O sincretismo religioso desempenhou um papel importante na preservação dessas tradições. Na era da escravidão e do colonialismo, os povos africanos foram forçados a ocultar suas crenças, e uma das maneiras de continuar praticando sua fé foi identificando suas divindades com santos cristãos. Assim, por trás da imagem de um santo, muitos continuavam a adorar um orixá ou um espírito ancestral. Essa resistência silenciosa testemunha a força dessas crenças, que não puderam ser erradicadas nem mesmo por séculos de opressão. As canções, os cânticos e as orações também são guardiões dessa memória. Muitas melodias que hoje ressoam nas festas das religiões africanas são versões adaptadas de hinos antigos. Esses sons possuem uma força especial, pois se dirigem diretamente à alma, despertando em cada um de nós algo adormecido. É como se, ao ouvir essas canções, algo em nosso espírito recordasse uma verdade ancestral, tempos em que a humanidade vivia em harmonia com a natureza e o sagrado. Talvez isso esteja ligado ao fato de que a espiritualidade ancestral faz parte do inconsciente coletivo, sendo transmitida de geração em geração e permanecendo viva nas profundezas de nossa memória. Nessas práticas, nos sons dos tambores, nas danças rituais, na adoração aos ancestrais ou no uso de elementos naturais, sente-se uma força especial que toca os recantos mais íntimos de nossa alma. Nos próximos minutos, somos convidados a mergulhar em profundas reflexões sobre como a antiga sabedoria ancestral pode transformar a percepção do mundo contemporânea e encontrar aplicação prática na vida cotidiana. As revelações que se seguirão podem mudar drasticamente a compreensão da conexão com o princípio divino. Uma análise atenta dos aspectos revelados permite perceber que a religião ancestral dos povos africanos não é apenas um eco do passado, mas um poderoso espelho que reflete a verdadeira essência do ser humano e sua interconexão com a vida. Essa história esquecida nos oferece lições fundamentais sobre fé e autoidentificação, que transcendem os rígidos limites dos sistemas religiosos dominantes da atualidade. Ela demonstra que a verdadeira espiritualidade não é medo, controle ou coerção, mas harmonia, respeito e a consciência do nosso lugar no universo. As antigas tradições parecem clamar aos contemporâneos: lembrem-se de quem vocês são, lembrem-se de suas raízes, pois nelas reside sua força. O mundo moderno, com seu progresso tecnológico e sua agitação incessante, afastou a humanidade da conexão simples e profunda com a natureza, os ancestrais e consigo mesma. No entanto, ao reviver as lições da religião ancestral africana, é possível reencontrar o que foi perdido. Essas tradições nos lembram que a fé não habita apenas em livros sagrados ou templos, mas em tudo o que nos cerca. No ar que respiramos, no nascer do sol, nos sons da chuva, nos abraços dos entes queridos. É uma poderosa lição que afirma que a espiritualidade é uma parte inseparável da vida cotidiana, uma troca contínua entre o que recebemos e o que oferecemos ao mundo. Já se perguntou sobre a profundidade da sua conexão pessoal com a vida? Outro aspecto importante do ensinamento reside na autoidentificação. Ao longo dos séculos, muitos povos foram instigados a negar suas próprias raízes, a se afastar de suas tradições, como se houvesse algo deficiente nelas. No entanto, conhecer a própria história é uma manifestação de força. A religião ancestral africana mostra que a identidade espiritual é um tesouro inestimável, e a reunião com ela concede uma força interior que não pode ser quebrada.
Quantas vezes você sentiu que algo estava faltando em sua vida espiritual? Talvez a razão esteja na perda de uma parte da história que poderia dar sentido à existência. Vale a pena refletir sobre essa questão e determinar se você sente a falta de uma fé que poderia preencher sua vida e dar-lhe integridade. Essas lições também nos convidam a uma atitude mais tolerante e curiosa em relação à espiritualidade. As religiões monoteístas modernas por muito tempo traçaram uma linha rígida entre o bem e o mal, excluindo ou demonizando tudo o que não se encaixava em seus dogmas. Mas e se o princípio divino transcender qualquer doutrina? E se existir uma força universal que se manifesta de maneiras diferentes para cada povo, cada cultura, cada momento histórico? A religião ancestral africana nos convida a expandir nossos horizontes e reconhecer que a sabedoria está presente em toda parte, mesmo no que antes era considerado pagão ou primitivo. Não parece que a espiritualidade nos foi ensinada de forma limitada. A história, oculta sob o véu do tempo, nos força a reconsiderar conceitos fundamentais sobre comunidade e união espiritual. Nas tradições ancestrais, a espiritualidade tinha um caráter coletivo, onde as pessoas se reuniam para danças rituais, cânticos e a busca conjunta por respostas a questões inquietantes. Isso criava um sentimento único de pertencimento, dando a cada um a sensação de fazer parte de algo maior do que si mesmo. No mundo moderno, onde a desunião e a solidão se tornaram fenómenos comuns, o retorno a essas práticas pode ser um lembrete de que a espiritualidade deve unir, não dividir. E se, em vez de discussões estéreis sobre quem está certo, unirmos esforços para trocar experiências e conhecimentos? Isso não tornaria a espiritualidade mais humana e sincera? Um aspecto importante dessas lições esquecidas é a relação com a natureza. Nas crenças ancestrais dos povos negros, a terra sempre foi reverenciada como a mãe sagrada, que dá vida e exige respeito. Na era das crises ecológicas, essa mensagem soa especialmente relevante. Se tivéssemos aprendido a honrar a natureza como nossos ancestrais, não estaríamos testemunhando a destruição do planeta. A fé deles não se baseava apenas em orações e pedidos, mas também no cuidado com o mundo ao redor. Quando foi a última vez que expressamos gratidão à terra, ao sol e ao vento? Quando foi a última vez que sentimos uma gratidão sincera pelo dom da vida? As reflexões inspiradas por essa história também tocam na questão do autoconhecimento. As antigas religiões ensinavam que conhecer a si mesmo é a chave para conhecer o divino. Ao entender nossos pontos fortes, medos e sonhos, nos aproximamos de algo maior. Essa ideia foi perdida com o tempo, quando passamos a acreditar que o acesso ao poder superior só era possível através de intermediários. Mas a verdade é que a espiritualidade vive dentro de nós, esperando para ser despertada. Não sentimos a necessidade de um autoconhecimento mais profundo para entender o que buscamos na vida. Este pode ser o primeiro passo no caminho para a verdadeira transformação. E talvez a lição mais importante seja que nenhuma força é capaz de apagar a verdade. Apesar das tentativas de destruir essa religião, ela continua viva nas entrelinhas da história, nos rituais preservados, nas canções e nas palavras que ainda ressoam nos corações daqueles que buscam a verdade. Essa força é como uma chama inextinguível que nos lembra de nossa pertença a algo maior. Quais dessas reflexões tocaram nossos corações? Essas histórias esquecidas podem mudar nossa visão sobre a fé e a vida. A seguir, exploraremos como aplicar esse conhecimento na vida cotidiana, como usar essas lições para transformar nossa visão de mundo. Isso se tornará uma ponte entre o passado e o presente. Se chegamos até estas linhas, significa que algo dentro de nós está despertando para essa verdade esquecida. E isso é maravilhoso.